O vestido de noiva, ainda pendurado no closet, era a única testemunha silenciosa da maior humilhação da vida de Vitória Monteiro. Não que ela precisasse de lembretes, a internet já havia se encarregado disso. O vídeo do noivo, Marcelo, beijando sua melhor amiga Camila nos fundos da igreja, 15 minutos antes da cerimônia, tinha viralizado com a velocidade de um incêndio em mata seca, 3 milhões de visualizações em 48 horas, comentários variando entre piedade e escárnio. Memes com sua cara de choque congelada quando alguém gritou "Não vai ter casamento!" no meio do corredor lotado. Campo Grande inteira viu, e comentou, e compartilhou. Vitória Monteiro, 31 anos, publicitária premiada, agora era conhecida como a noiva mais azarada do Centro-Oeste. Até a padaria da esquina colocou um bolo com a frase "Pelo menos você não casou com ele" na vitrine. Porque o humor local é assim, cruel e pontual. 3 meses depois, Vitória estava sentada em um café no bairro Itanhangá Park, fingindo ler um livro de poesia, enquanto, na verdade, planejava mentalmente como incendiar todas as redes sociais e recomeçar a vida em uma ilha deserta. O gato Kafka estava em casa, provavelmente julgando suas escolhas de vida. As plantas, pelo menos, não faziam perguntas. "Você vai ficar aí o dia todo ocupando essa mesa com um café que já esfriou há 1 hora?" A voz veio do balcão. Era Pedro Sampaio, dono do café literário Entre Linhas, e seu melhor amigo desde a faculdade. Cabelos desgrenhados, avental manchado de chocolate e aquele jeito dramático de quem deveria estar em uma novela das 8, não servindo cappuccinos. "Estou lendo, Pedro. É chamado Cultura." Vitória virou a página sem ler uma palavra sequer. "Querida, você está com o livro de cabeça para baixo há 20 minutos. Ela olhou para baixo. Droga, ele estava certo. "Estou testando sua atenção aos detalhes. Claro, e eu sou a rainha da Inglaterra." Pedro se aproximou com uma xícara fumegante. "Chá de camomila. Vai te acalmar antes que você comece a planejar homicídios." "Tarde demais. Já estou no 3º cenário." Vitória aceitou a xícara. No primeiro, Camila cai em um fosso. No segundo, Marcelo perde todo o cabelo. No terceiro você encontra um bilionário lindo que te faz esquecer todo esse desastre. Pedro arqueou uma sobrancelha. No terceiro eu viro freira. Naquele exato momento, a porta do café se abriu com tanta força que o sininho quase saiu voando. Um homem entrou como se o mundo devesse se curvar à presença dele. Terno impecável, postura ereta, maxilar, que parecia esculpido em mármore Carrara. Cabelos negros perfeitamente penteados, olhos escuros que varreram o ambiente com a precisão de um scanner corporativo. Eduardo Alencar não entrava em lugares. Ele os conquistava. Vitória o reconheceu imediatamente. Impossível não reconhecer. O homem estava em todas as capas de revista de negócios do país. CEO da Alencar Biotech, empresa que valia bilhões e desenvolvia terapias genéticas que pareciam saídas de filmes de ficção científica. Também estava em todos os noticiários nas últimas semanas, mas não pelos motivos certos. Escândalo corporativo, acusações de insider trading, processo movido por sócios descontentes. A imagem do homem mais poderoso do Centro-Oeste estava sendo despedaçada pela imprensa, com o mesmo gosto com que haviam despedaçado a dela. "Bem feito", pensou Vitória com satisfação amarga. Pelo menos ela tinha companhia no clube dos publicamente humilhados. Eduardo caminhou até o balcão, digitando algo no celular com a velocidade de quem resolve problemas de milhões enquanto pede um café. Nem olhou para cima quando Pedro perguntou o que ele desejava. "Expresso duplo, sem açúcar." Rápido, a voz era grave, controlada, o tipo de voz que dava ordens e esperava obediência imediata. Pedro olhou para Vitória e rebolou os olhos teatralmente. Ela escondeu um sorriso atrás da xícara. "Claro, Vossa Majestade. Já preparo com a reverência devida."
O sarcasmo de Pedro era uma obra de arte. Eduardo finalmente ergueu o olhar e, pela primeira vez, pareceu realmente ver o ambiente ao redor. Os olhos dele cruzaram com os de Vitória por meio segundo. Ela sentiu algo estranho, como um choque estático, daqueles que tomam quando se toca em metal em dia seco. Então, ele voltou ao celular e o momento passou. Vitória respirou fundo. Homens arrogantes internos caros não eram mais sua praia. Aliás, homens em geral não eram mais sua praia. Ela tinha Kafka, suas plantas, e uma lista crescente de séries para maratonar. Estava perfeitamente bem sozinha. Seu café, senhor simpatia. Pedro colocou a xícara no balcão com mais força do que o necessário. Eduardo pegou a xícara, ainda sem desviar a atenção do telefone. Deu 2 passos em direção à porta, e foi exatamente nesse momento que o destino, aquele bastardo com senso de humor questionável, decidiu intervir. Vitória se levantou para ir ao banheiro. Eduardo virou bruscamente para pegar um guardanapo. A colisão foi inevitável, cinematográfica e absolutamente desastrosa. O expresso duplo, sem açúcar, muito quente, voou em câmera lenta e aterrissou com precisão cirúrgica no peito de Eduardo Alencar. Especificamente em sua camisa branca italiana, que provavelmente custava mais que o aluguel de Vitória. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Eduardo olhou para baixo, para a mancha escura se espalhando pelo tecido caro. Depois olhou para Vitória. Ela olhou para ele, para a expressão chocada naquele rosto absurdamente bonito, para o café pingando no chão. Você... Ele começou, a voz perigosamente calma. Acabou de jogar café em mim. Tecnicamente... Vitória ergueu o dedo, o coração batendo descompassado, mas a língua afiada como sempre. Você esbarrou em mim. Então, tecnicamente, você jogou café em você mesmo. Os olhos dele se estreitaram. Pedro fez um barulho estrangulado atrás do balcão, que poderia ser um riso contido ou um ataque de pânico. Sabe quanto custa esta camisa? Não. Vitória cruzou os braços. Mas aposto que é o suficiente para pagar 3 meses de terapia, que, sendo sincera, você claramente precisa mais do que de uma camisa nova. A boca de Eduardo se abriu, fechou, abriu de novo. Ele parecia genuinamente sem palavras, como se nunca na vida tivesse encontrado alguém que não se curvasse diante dele. Você tem ideia de quem eu sou? Tenho. Vitória inclinou a cabeça. Você é o cara que está sendo processado por meia dúzia de sócios e cuja reputação está mais manchada que essa camisa. Bem-vindo ao clube. Somos 2. Algo mudou no rosto dele. A raiva deu lugar a algo diferente. Curiosidade, talvez. Ou reconhecimento. Você é a noiva. Não era uma pergunta, era uma constatação. Ex-noiva. Vitória corrigiu, erguendo o queixo. E você é o CEO. Ex-respeitável. Eles se encararam. O ar entre eles estava carregado de eletricidade, desafio e algo mais que nenhum dos dois queria nomear. Sabe, Eduardo disse lentamente, a voz ainda controlada, mas com uma ponta de algo perigoso. Eu estava tendo um dia terrível. Você conseguiu piorá-lo. É um talento. Vitória deu de ombros. Cobro por hora. Quanto? O quê? Quanto você cobra por hora? Vitória piscou, confusa. Eu estava sendo sarcástica. Eu não. Eduardo enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou um cartão. Estendeu para ela. Preciso de alguém com língua afiada e zero medo de confronto. Você acabou de provar que tem os 2. Ela olhou para o cartão como se fosse uma cobra venenosa. Você está me oferecendo um emprego? Depois que eu derramei café em você? Não. Eduardo deu um meio sorriso. O primeiro sinal de humanidade desde que entrara no café. Estou oferecendo uma proposta. Uma que pode resolver os problemas de ambos. Não tenho problemas. Tem 3 milhões de visualizações que discordam. A flecha acertou em cheio. Vitória sentiu o rosto esquentar. Vá para o inferno. Já estou lá. Ele forçou o cartão na mão dela. Leia.
Pense e me ligue quando perceber que somos mais parecidos do que gostaria de admitir. Eduardo Alencar saiu do café com a mesma presença magnética com que havia entrado, deixando para trás uma camisa arruinada, um silêncio atordoado, e Vitória Monteiro segurando um cartão que parecia queimar entre seus dedos. Pedro apareceu ao lado dela, os olhos arregalados. O que diabos acabou de acontecer? Vitória olhou para o cartão. Letras douradas em relevo, um número de telefone e uma frase manuscrita no verso. Jantar, amanhã, 20 horas. Temos muito a discutir. Acho, ela disse lentamente, que o destino acabou de me trollar de novo. E o pior de tudo, uma parte muito pequena, muito irritante e muito persistente dela, estava curiosa demais para jogar aquele cartão no lixo. Vitória passou a noite inteira olhando para o cartão como se ele fosse um enigma filosófico. Kafka, seu gato laranja, estava deitado em cima do livro que ela fingia ler, julgando-a silenciosamente com aqueles olhos verdes e implacáveis. Não me olhe assim, ela disse para o felino. Eu não vou ligar, seria ridículo. Kafka bocejou, mostrando todos os dentinhos afiados. Claramente não estava impressionado com a capacidade de tomada de decisão dela. Às 23 horas, Vitória ligou para a avó Ruth. Vó, você está acordada? Querida, tenho 82 anos. Durmo 4 horas por noite e acordo às 5 da manhã. Estou mais acordada que você esteve na última década. A voz da avó era firme, divertida. O que aconteceu? Finalmente matou o Marcelo? Precisa de um álibi? Vó! Estou brincando, mais ou menos. Então, o que foi? Vitória contou sobre o café, o bilionário, o cartão, a proposta misteriosa. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Deixa eu ver se entendi, Ruth disse lentamente. Um homem rico, bonito e poderoso quer te fazer uma proposta que pode resolver seus problemas? Basicamente. E você está me ligando à meia-noite porque parece bom demais para ser verdade. Querida, a avó suspirou. Tudo na sua vida nos últimos 3 meses foi ruim demais para ser verdade. Talvez esteja na hora de o universo compensar. Vai nesse jantar. Use aquele vestido vermelho que deixa os homens gagos e leve spray de pimenta só por via das dúvidas. Vó, você não acha perigoso? Mais perigoso que ficar nessa casa remoendo o passado e conversando com um gato? Pelo amor de Deus, Vitória, vai viver. Ela desligou antes que Vitória pudesse argumentar, porque Ruth tinha esse dom irritante de sempre estar certa. Na manhã seguinte, Vitória mandou uma mensagem para o número do cartão. Estarei lá, mas se for algum esquema esquisito, saiba que meu vizinho é faixa preta em karatê. A resposta veio em segundos. Seu vizinho é o Sr. Takeda. Ele tem 75 anos e passa os dias regando bonsais. Às 20 horas, vista algo elegante. Vitória olhou para o telefone incrédula. O homem havia investigado ela? Ou era só assustadoramente bem informado? Kafka, ela disse para o gato, acho que me meti em algo grande. Kafka lambeu a pata, indiferente aos dilemas existenciais da dona. Às 19h45, Vitória estava na frente do espelho, ajeitando o vestido vermelho que a avó havia sugerido. Salto alto, maquiagem impecável, cabelos soltos em ondas que haviam levado 40 minutos para fazer. Ela parecia confiante, poderosa, no controle. Por dentro, era um desastre de nervos. O restaurante era no último andar de um prédio comercial do centro, daqueles lugares onde o menu não tem preços e os garçons te chamam de senhora, com reverência. Vitória entregou o carro para o manobrista, um Fox 2010 que parecia um mendigo perto dos importados ao redor, e respirou fundo antes de entrar. Eduardo Alencar estava sentado em uma mesa junto à janela, a cidade iluminada se estendendo atrás dele, como um quadro. Ele usava terno novamente, mas sem gravata, os 2 primeiros botões da camisa abertos. Tinha um copo de uísque pela metade e aquela mesma expressão controlada de quem estava acostumado a dominar qualquer situação. Quando viu Vitória,
Algo mudou em seu rosto. Os olhos escureceram, percorreram ela da cabeça aos pés em uma avaliação que durou meio segundo e pareceu eternidade. Você veio, ele disse, levantando-se. Você parecia esperar que não. Vitória se sentou, cruzando as pernas. Decepcionei? Pelo contrário. Eduardo fez sinal para o garçom. Vinho, vodka, pura, dupla. Ele arqueou uma sobrancelha. Nervosa? Cautelosa. Vitória aceitou o copo que o garçom trouxe com velocidade impressionante. Homens poderosos fazendo propostas misteriosas geralmente não terminam bem nas histórias. Depende da história. Eduardo se inclinou para frente, os dedos tamborilando na mesa. E se eu te dissesse que preciso de uma esposa? Vitória engasgou com a vodka. Tossiu. Tossiu mais. Pegou o guardanapo e limpou os olhos lacrimejantes. Desculpa, por um segundo achei que você disse esposa. Foi o que eu disse. Você está completamente louco. Estou completamente desesperado. Eduardo empurrou uma pasta pela mesa. Há uma diferença sutil. Vitória abriu a pasta. Documentos, contratos, números que faziam sua cabeça girar. Vou resumir, Eduardo disse, a voz voltando àquele tom profissional e distante. Estou fechando um contrato de 2 bilhões de reais com investidores suíços. Eles são conservadores, tradicionais, obcecados por imagem familiar. Depois do escândalo corporativo, minha reputação está manchada. Eles querem garantias de que estou estável, casado, confiável, e você quer que eu seja a esposa falsa. Não falsa, real, legalmente casada. Aparições públicas, jantares, eventos, 6 meses. Depois, divórcio amigável, você recebe uma compensação generosa e ambos seguimos nossas vidas. Vitória o encarou. Você enlouqueceu de vez. Talvez. Eduardo deu um gole no uísque. Mas você precisa disso tanto quanto eu. Eu não preciso de nada. Não. Ele se inclinou mais, os olhos fixos nela com intensidade perturbadora. 3 milhões de visualizações. Comentários em todo lugar. Sua carreira destruída. Amigos que viraram as costas. Você se escondeu por 3 meses, Vitória. Está com medo de sair na rua. Não estou com medo. Está. A voz dele era suave, mas implacável. E eu entendo, porque estou na mesma situação. Só que em vez de 3 milhões de visualizações, tenho acionistas furiosos e processos milionários. Estamos afundando, você e eu. Essa proposta é um salva-vidas para ambos. Isso é loucura. É lógica. Eduardo abriu outra seção da pasta. Você recebe 300 mil reais ao assinar. Mais 300 ao final dos 6 meses. Moradia paga. Carro, roupas, tudo fornecido. Você sai disso com dinheiro suficiente para recomeçar onde quiser. E uma história que cobre a anterior. Qual história? O romance relâmpago. O empresário e a publicitária que se conheceram por acaso e se apaixonaram perdidamente. Casamento íntimo, lua de mel a dia por causa dos negócios. E então, 6 meses depois, percebemos que não era para ser. Separação amigável, sem escândalo, sem drama. Vitória riu. Foi uma risada curta, incrédula. Você planejou cada detalhe. É o que eu faço. E se eu disser não? Eduardo a observou por um longo momento. Então você volta para aquele loft, para aquele gato julgador e aquela vida que está te sufocando lentamente. E eu perco 2 bilhões e provavelmente a empresa da minha família. Chantagem emocional não é muito elegante. Não é chantagem, é honestidade. Eles ficaram em silêncio. A cidade pulsava lá fora, alheia ao absurdo daquela conversa. Por que eu? Vitória finalmente perguntou. Tem milhares de mulheres que aceitariam isso. Porque você não tem medo de mim. Eduardo disse simplesmente. No café, você me enfrentou. Não se curvou. Não tentou impressionar. Foi você mesma. Eu preciso de alguém que não vai desmoronar sob pressão. Alguém que sabe o que é estar no olho do furacão. Você é perfeita para isso, Vitória. Perfeita. Ela repetiu a palavra como se fosse veneno. Perfeita para ser usada. Perfeita para ser parceira.
Ele corrigiu. Isso é uma transação transparente, sem mentiras. Nós dois ganhamos. E se eu pedir tempo para pensar? Você tem 24 horas. Eduardo pegou um envelope e deslizou pela mesa. Dentro tem um adiantamento de 50 mil. Considere um sinal de boa-fé. Se recusar, devolve. Se aceitar, nos vemos no cartório depois de amanhã. Vitória olhou para o envelope. Grosso, tentador, perigoso. Você está acostumado a comprar o que quer, não é? Eu não estou comprando você, Eduardo disse. E pela primeira vez havia algo parecido com emoção em sua voz. Estou oferecendo uma sociedade, temporária, mas real. Você tem todo o direito de dizer não. Mas se disser sim, ele fez uma pausa. Prometo que vai ser a melhor decisão ruim que já tomou. Vitória segurou o envelope. Pesado, real, absurdo. Vou pensar. É tudo que peço. Ela se levantou, pegou a bolsa. Eduardo também se levantou, cavalheiro até o fim. Vitória. Ela se virou. Vista de noiva. Você deve ter ficado linda. As palavras a atingiram como um soco, porque ninguém havia dito isso. Todos só falaram da humilhação, do escândalo. Ninguém havia reconhecido a dor por trás. Boa noite, Eduardo. Ela saiu daquele restaurante com um envelope pesado na bolsa e uma decisão impossível na cabeça. Quando chegou em casa, ligou para a avó. Aceita. Vó, você nem sabe. Aceita. Ruth repetiu, firme. Porque se você não aceitar, vai passar o resto da vida se perguntando e se. E isso, minha querida, é pior que qualquer erro que possa cometer. Vitória olhou para Kafka, para o loft pequeno, para o vestido de noiva ainda pendurado no armário, aquela ferida que não cicatrizava. Pegou o telefone e digitou. Aceito, mas temos que fazer do meu jeito também. A resposta veio rápida. Negociamos os termos amanhã. Bem-vinda à loucura, Vitória. Ela jogou o telefone no sofá e riu. Uma risada meio histérica, meio libertadora. Kafka, acho que acabei de me casar com o diabo. O gato piscou lentamente. Se havia julgamento ali, Vitória não conseguia mais distinguir. O cartório era um lugar pequeno, sem romantismo algum. Paredes bege, cheiro de papel velho e uma funcionária entediada mascando chiclete enquanto carimbava documentos. Nada como os casamentos que Vitória havia imaginado na adolescência, cheios de flores, música e lágrimas de felicidade. Esse casamento tinha café frio, 2 testemunhas pagas e um noivo que checava e-mails no celular enquanto esperavam serem chamados. Romantismo puro, Vitória murmurou, ajeitando o vestido simples bege que havia comprado às pressas. Nada de branco. Ela já havia usado branco uma vez, e aquilo terminara em desastre viral. Eduardo desligou o telefone e a observou. Você está nervosa. Estou me casando com um estranho por dinheiro. Perdão se não estou exatamente tranquila. E tecnicamente não é por dinheiro, é por conveniência mútua. Ele ajustou os punhos da camisa. O dinheiro é só um bônus. Que diferença faz? Toda. Um é transacional, o outro é estratégico. Ah, sim, muito melhor. Vitória revirou os olhos. Me sinto muito mais à vontade sabendo que sou parte de uma estratégia corporativa. Eduardo quase sorriu. Quase. Sabe, você poderia tentar ser menos sarcástica, pelo menos durante a cerimônia. Poderia. Mas onde está a graça? Antes que ele pudesse responder, a funcionária chamou. Senhor Alencar, senhora Monteiro, podemos começar. Senhora. A palavra soou estranha. Vitória ainda era Monteiro. Daqui a 10 minutos seria Alencar. Temporariamente. 6 meses. Depois voltaria a ser só dela mesma, se é que ela ainda sabia quem era. A cerimônia durou 12 minutos. O juiz leu os votos padrão com a emoção de quem está lendo a lista de compras. Eduardo disse sim, como se estivesse fechando um contrato. Vitória disse sim e sentiu o peso daquela palavra como uma pedra no estômago. Quando o juiz disse pode beijar a noiva, houve um silêncio constrangedor. Eduardo se inclinou.
Vitória fechou os olhos. Os lábios dele tocaram os dela, rápido, casto, profissional, como um aperto de mãos, mas com bocas. Quando ela abriu os olhos, ele já estava se afastando, pegando os documentos assinados. Pronto, Eduardo disse, guardando as certidões na pasta. Agora somos casados. Que declaração romântica. Vou bordar em uma almofada. Dessa vez, ele realmente sorriu. Pequeno, mas real. Vamos, tenho que te levar para casa. Nossa casa. A mansão ficava em um condomínio fechado no Parque dos Poderes, cercada por segurança particular, jardins impecáveis e aquela atmosfera de "você não pertence aqui", que Vitória conhecia bem. O portão se abriu automaticamente e o carro, um Audi preto que provavelmente custava mais que sua casa inteira, deslizou pela entrada. A casa em si era uma declaração de minimalismo e poder. Vidro, concreto, linhas retas, nada de cores quentes ou objetos pessoais. Parecia mais um showroom de arquitetura que um lar. É clean, Vitória disse descendo do carro. É funcional. É deprimente. Eduardo trancou o carro e caminhou até a porta. Você pode mudar o que quiser. É sua casa pelos próximos 6 meses. Posso trazer o Kafka? Quem? Meu gato. Eduardo hesitou. Tenho Churchill. Quem? Meu cachorro. Eles se entreolharam. Gatos e cachorros podem conviver, Vitória disse lentamente. Não o Churchill. Ele odeia tudo que tem mais de 2 pernas. Perfeito. Vou adorar conhecê-lo. Ela passou por Eduardo entrando na casa. Onde fica meu quarto? Nosso quarto. Vitória congelou. Virou-se devagar. Repete. Temos funcionários, motorista, cozinheira. Se descobrirem que dormimos separados, a farsa cai por terra. Eduardo fechou a porta. Relaxa. A cama é king size. Dá para uma família inteira dormir sem se tocar. Você não mencionou isso no contrato. Está na cláusula 17, linha 4. Ninguém lê até a linha 4. Eu leio. Ele passou por ela subindo as escadas. Vem, vou te mostrar. O quarto principal era do tamanho do loft inteiro de Vitória. Cama enorme, closet do tamanho de uma loja, banheiro com banheira de hidromassagem e apenas um criado mudo de cada lado da cama. Um casal. Eles teriam que fingir ser um casal. Posso dormir no sofá, Eduardo ofereceu, notando a expressão dela. Não, Vitória suspirou. Você tem razão. Se vamos fazer isso, tem que ser convincente. Posso ficar do meu lado. Prometo não roncar. Eu ronco. Vitória cruzou os braços, desafiadora. E falo dormindo, e às vezes acordo de madrugada para comer biscoitos. Eu toco piano às 2 da manhã quando estou estressado. Tem piano aqui? No escritório. 3 portas à esquerda. Eles se encararam novamente. Havia algo absurdo e curiosamente honesto naquela conversa. Isso vai ser estranho, Vitória disse. Extremamente. Mas necessário. Infelizmente, um barulho vindo de baixo quebrou o momento. Algo entre um rosnado e um latido entusiástico. Churchill! Eduardo desceu as escadas. Espero que você goste de babas. Vitória o seguiu e se deparou com a criatura mais feia e adorável que já vira. Um bulldog inglês, velho, com papadas enormes e uma expressão permanentemente mal-humorada. Ele é charmoso. Ele é insuportável. Eduardo se abaixou para coçar atrás das orelhas do cachorro. Mas é meu. E foi naquele momento, vendo Eduardo Alencar, CEO bilionário, homem mais frio do Centro-Oeste, fazendo carinho em um cachorro velho e feio, que Vitória percebeu algo perturbador. Talvez esse casamento falso fosse mais complicado do que ela imaginava. Os primeiros dias foram uma mistura de constrangimento e logística. Vitória trouxe Kafka, que imediatamente estabeleceu domínio sobre a casa inteira. Churchill o observava com desconfiança, mas não ousava se aproximar. Seu gato tem problemas de autoridade, Eduardo comentou, vendo Kafka roubar a almofada favorita de Churchill. Seu cachorro tem problemas de autoestima, Vitória retrucou. Eles estabeleceram regras. Vitória usava o banheiro primeiro de manhã. Eduardo ficava com o escritório à noite.
Jantares eram obrigatórios juntos para manter a aparência. Pequeno almoço, cada um por si. E então veio o primeiro evento público, um jantar de caridade. A elite de Campo Grande inteira estaria lá, e era a oportunidade perfeita para Eduardo apresentar sua esposa. Vitória estava nervosa, não por causa das pessoas. Ela sabia lidar com gente chata, mas porque Camila estaria lá. E Marcelo. Ela checara a lista de convidados. Você não precisa ir se não quiser, Eduardo disse, ajustando a gravata no espelho. Preciso. Vitória fechou o brinco. Faz parte do acordo. O acordo diz aparições públicas, não especifica quais. Eduardo. Ela se virou para ele. Eles vão estar lá. Eu sei. E preciso mostrar que estou bem. Melhor que bem. Preciso que vejam que venci. Ele a estudou por um longo momento. Você não precisa provar nada para eles. Preciso provar para mim mesma. Eduardo cruzou o quarto e ficou na frente dela. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele tocou seu rosto. Um toque leve, quase hesitante. Então vamos mostrar para eles que você não só está bem, você está radiante e casada com um homem que os faria implorar pela atenção dela. Vitória prendeu a respiração. Você é bom em dizer as coisas certas, só quando são verdadeiras. O momento se estendeu. Os olhos dele nos dela. Algo passando entre eles que nenhum contrato havia previsto. Precisamos ir, Vitória disse, afastando-se. Precisamos. Mas nenhum dos dois se mexeu. Foi Churchill quem quebrou o feitiço, latindo para um esquilo na janela. Hora do show. Eduardo disse, estendendo o braço. Vitória entrelaçou o braço no dele. Hora do show. O salão estava repleto. Vestidos caros, joias brilhantes, sorrisos falsos. Vitória reconheceu rostos. Alguns haviam comentado no vídeo viral. Outros apenas a olhavam com pena. E então ela os viu. Camila deslumbrante em um vestido verde, braços entrelaçados com Marcelo. Eles riram de algo, alheios ao mundo. Vitória sentiu o corpo inteiro tensionar. Eduardo notou. Quer ir embora? Não. Ela ergueu o queixo. Quer um drink. Ele sinalizou para um garçom, pegou 2 taças de champanhe, entregou uma para ela. Para coragem, para vingança. Eles brindaram. E foi exatamente quando Camila olhou para cima e a viu. Os olhos se arregalaram, depois estreitaram. Reconhecimento, choque e algo mais. Medo, porque Vitória Monteiro, a noiva humilhada, a piada da cidade, estava ali, linda, radiante, no braço de Eduardo Alencar. E quando Eduardo se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Vitória. Sorria. Você está arrasando. E ela realmente sorriu? Foi o momento em que a guerra começou. Camila se aproximou com a graça de uma serpente. Vestido verde esmeralda, saltos agulha, sorriso afiado o suficiente para cortar vidro. Marcelo a seguia 2 passos atrás, visivelmente desconfortável. Vitória! A voz de Camila era doce como mel envenenado. Que surpresa vê-la aqui. Achei que você tivesse... que tivesse saído da cidade. Por que sairia? Vitória tomou um gole de champanhe, mantendo a voz calma. Campo Grande é minha casa. Claro. Os olhos de Camila deslizaram para Eduardo. E vejo que você já superou. Camila Brandão. Eduardo estendeu a mão, formal. Ouvi falar de você. Apenas coisas boas, espero. Camila apertou a mão dele, segurando um segundo a mais que o necessário. Na verdade, não. Eduardo sorriu, mas não havia calor ali. Vitória me contou toda a história. Fascinante como algumas pessoas não têm limites. O sorriso de Camila vacilou. Marcelo tossiu. Eduardo Alencar. Marcelo estendeu a mão, tentando recuperar o controle. Grande fã do seu trabalho na biotech. É? Eduardo nem olhou para a mão estendida. Interessante, porque eu não sou fã de covardes. O silêncio que se seguiu foi glorioso. Camila ficou pálida. Marcelo retraiu a mão como se tivesse tocado fogo. Com licença. Camila puxou Marcelo pelo braço. Temos pessoas para cumprimentar. Quando eles se afastaram, Vitória teve que segurar o riso. Você acabou de destruir eles em menos de 30 segundos. Foi grosseiro? Eduardo perguntou sem um pingo de remorso.
Foi perfeito. Ele pegou outra taça de champanhe para ela. Ninguém mexe com minha esposa. A palavra esposa soou diferente dessa vez. Menos como um título contratual e mais como algo que pertencia a ela de verdade. Obrigada, Vitória disse suavemente. De nada. Eduardo guiou-a até uma mesa mais afastada. Agora respira. O pior já passou. Mas ele estava errado, porque 10 minutos depois, Lucas Alencar apareceu. O irmão de Eduardo era uma versão mais jovem e mais encantadora dele. Cabelos escuros perfeitamente penteados, sorriso fácil, gestos expressivos. Era o tipo de pessoa que todos gostavam instantaneamente, exceto Eduardo. Meu irmão! Lucas abriu os braços, abraçando Eduardo com efusividade teatral. E a famosa esposa secreta, Vitória, certo? Ele pegou a mão dela e a beijou. Entendo agora por que meu irmão a escondeu de todos nós. Deve ter medo que alguém a roube. Lucas, a voz de Eduardo era gelo. Que surpresa vê-lo aqui. Pensei que estivesse em São Paulo. Voltei mais cedo. Lucas deu de ombros. Quando soube do casamento relâmpago, não pude deixar de conhecer a mulher que finalmente domou o Eduardo Alencar. Ninguém me domou, Eduardo disse friamente. Claro que não. Lucas piscou para Vitória. Ele que se deixou domar, muito mais romântico assim. Havia algo na forma como Lucas falava que incomodava Vitória. Como se cada palavra tivesse um significado duplo. Como se ele soubesse de algo que ela não sabia. Vou pegar algo para comer, Vitória disse, querendo sair dali. Eu vou com você. Eduardo começou a se levantar. Não precisa. Ela tocou seu ombro. Fica conversando com seu irmão. Eu volto já. Ela se afastou antes que ele pudesse protestar. Precisava de ar, de espaço, de 5 minutos sem fingir que aquilo era tudo real. A mesa de frios estava em um canto silencioso. Vitória pegou um prato, colocou algumas azeitonas, sem realmente prestar atenção. Sozinha, a voz de Camila apareceu ao lado dela. Vitória fechou os olhos, respirou fundo, virou-se. O que você quer, Camila? Só conversar. Camila pegou uma taça de vinho. De velhas amigas. Não somos amigas. Éramos. Camila tomou um gole. E sabe, eu não pretendia machucar você. Vitória riu. Uma risada curta, incrédula. Você transou com meu noivo nos fundos da igreja, antes do casamento. E gravou. Como exatamente isso não era para me machucar. Foi um erro. Marcelo e eu tínhamos uma química. Não conseguimos resistir. Química. Vitória repetiu a palavra como se fosse veneno. Que lindo, que poético. Vocês destruíram minha vida por química. Não foi pessoal. Não foi pessoal. Vitória teve que controlar a voz. Você era minha melhor amiga. Eu te contava tudo, te confiava tudo. E você me traiu da pior forma possível. E você se vingou perfeitamente. Camila apontou para a sala, onde Eduardo conversava com outros empresários. Casou com um bilionário. Todo mundo está comentando. Você venceu, Vitória, porque ainda está com raiva. Porque dói. A honestidade saiu antes que ela pudesse filtrar. Porque você não destruiu só o casamento. Destruiu minha confiança, minha capacidade de acreditar nas pessoas. Camila a observou por um momento longo. Sinto muito. Não sente. Vitória se afastou. E fique longe de mim e do Eduardo. Por quê? Com medo que eu o seduza também? Vitória se virou furiosa. Tente, por favor, tente. E veja o que acontece quando você mexe comigo de novo. Ela saiu antes que Camila pudesse responder. O coração batia descompassado. As mãos tremiam. Precisava sair dali. Empurrou a porta do banheiro. Vazio. Graças a Deus. Apoiou as mãos na pia, respirando fundo. Você está bem? Vitória ergueu o olhar. Uma mulher de uns 60 anos estava saindo de uma cabine. Elegante, cabelos grisalhos bem cortados, olhos gentis. Desculpa, eu só precisava de um momento. Entendo. A mulher lavou as mãos. Esses eventos são sufocantes, especialmente quando você encontra pessoas que preferia nunca mais ver na vida. A mulher sorriu. Deixa eu adivinhar, ex ou ex-amiga? Ambos. Combo completo. Ah,
O pior tipo. A mulher pegou uma toalha. Sou Beatriz, tia do Eduardo. Vitória congelou. Desculpa, não sabia. Por que saberia? Meu sobrinho é terrível em apresentar pessoas. Beatriz se encostou na pia. Então você é a famosa Vitória. Famosa? Mas como infame. Nonsense. Beatriz acenou com a mão. Você enfrentou aquela Camila ali fora com uma dignidade que metade dessas mulheres nunca terá. Foi impressionante. Você viu? Querida, meio salão viu. E todos estão torcendo por você. Camila tem uma reputação complicada. Complicada é um jeito gentil de falar. Sou uma mulher gentil. Beatriz sorriu. Mas também sou realista e quero te dar um conselho, se me permite. Vitória acenou para ela continuar. Eduardo é difícil, fechado, controlador, mas ele não é ruim. Beatriz escolheu as palavras com cuidado. Só está assustado. Assustado? Vitória franziu a testa. Do quê? De sentir. Beatriz se aproximou. Ele construiu muros tão altos ao redor do coração que nem ele mesmo lembra por que começou. Mas você está fazendo esses muros tremerem, e isso o apavora. Nós temos um acordo, não é real, não é? Beatriz arqueou uma sobrancelha. Então por que ele quase socou o Marcelo quando o viu olhando para você? Por que saiu correndo atrás de você quando te viu sair com a Camila? Ele fez isso? Está fazendo. Beatriz apontou para a porta. Provavelmente do outro lado agora, debatendo se deve ou não entrar no banheiro feminino para te resgatar. Vitória olhou para a porta. Seu coração fez algo esquisito no peito. Beatriz, isso é só um contrato. Contratos são papéis. A mulher mais velha tocou seu braço gentilmente. O que vocês têm pode ter começado como papel, mas está virando outra coisa, e ambos sabem disso. Antes que Vitória pudesse responder, a porta se abriu. Eduardo entrou. Sim, entrou no banheiro feminino, com uma expressão preocupada. Vitória, você está... Ele parou ao ver a tia. Tia Beatriz, sobrinho. Beatriz beijou sua bochecha. Estávamos só conversando. Ela é maravilhosa, por sinal. Mantenha essa. Tia... Vou voltar para o salão. Beatriz piscou para Vitória. Foi um prazer, querida. Jantar em família na próxima semana. Vou preparar aquela torta que o Eduardo adora. Ela saiu, deixando os dois sozinhos no banheiro ridiculamente luxuoso. Você entrou no banheiro feminino, Vitória disse. Você demorou muito. Foram 5 minutos. Pareceram 30. Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de frustração. Vi você com a Camila. Parecia tensa. Estava. Mas está tudo bem agora. Não está. Ele se aproximou. Posso ver no seu rosto. O que ela disse? Nada importante. Vitória. Eduardo. Deixa pra lá. Não. Ele tocou seu queixo, fazendo-a olhar para ele. O que ela disse? E foi ali, naquele banheiro de evento de caridade, com música tocando do lado de fora e pessoas rindo no salão, que Vitória desmoronou. Ela disse que não foi pessoal. Como se trair alguém pudesse não ser pessoal. Como se destruir a vida de alguém fosse só uma química que eles não conseguiram resistir. As palavras saíram em torrente. E o pior é que ela tem razão. Eu venci. Casei com você. Tenho dinheiro. Tenho segurança. Mas não tenho o que mais importa. Não tenho confiança. Não consigo mais acreditar em ninguém. Nem em mim mesma. Vitória. E sei que isso é só um contrato. Sei que em 6 meses vamos nos separar e seguir nossas vidas. Mas às vezes, eu queria que fosse real. Queria acreditar que alguém pode realmente me escolher. Não por dinheiro, não por conveniência, mas porque sou eu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então Eduardo fez algo completamente inesperado. Ele puxou Vitória contra ele e a abraçou. Um abraço apertado, completo, do tipo que ela não recebia há meses. Você é impossível de não escolher, ele murmurou contra seu cabelo. Irritante, sarcástica, teimosa como uma mula. Mas também é a pessoa mais corajosa que já conheci. Vitória apertou os braços ao redor dele. Você também não é tão insuportável quanto parece. Não? Ok, você é.
mas de um jeito tolerável. Ele riu. Um som baixo, rouco, raro. Tolerável. Vou colocar isso no meu currículo. Eles ficaram assim por mais tempo do que o necessário, até Vitória perceber que o abraço havia se transformado em outra coisa, até sentir o coração dele batendo contra o dela, até notar que as mãos dele haviam se movido para sua cintura. Ela se afastou, devagar, relutante. Precisamos voltar. Precisamos. Mas nenhum dos dois se mexeu. Eduardo, eu sei. Isso não pode acontecer. Eu sei. Somos só parceiros de negócios. Somos. Ele se inclinou. Ela prendeu a respiração. Os lábios deles estavam a centímetros de distância. E então a porta se abriu com força. Lucas entrou, parando abruptamente ao vê-los. Ah, interrompi algo? Eduardo se afastou imediatamente. O que você quer, Lucas? Só vim avisar. Lucas sorriu, mas havia algo cruel naquele sorriso. Que a imprensa está lá fora. Muita imprensa. E estão fazendo perguntas interessantes. Que tipo de perguntas? Sobre o casamento relâmpago, sobre o contrato com os suíços, sobre se isso tudo não é uma farsa perfeita para salvar sua reputação. O sangue de Vitória gelou. Eduardo ficou pálido. Quem contou para eles? Não faço ideia. Lucas deu de ombros, mas seus olhos brilhavam com algo perigoso. Mas parece que seu pequeno segredo não é mais tão secreto. E foi naquele momento que Vitória percebeu. A guerra não estava apenas começando. Ela já estava no meio dela. E alguém muito próximo era o inimigo. A sala de estar da mansão estava mergulhada em silêncio. Eduardo andava de um lado para outro como um leão enjaulado, o maxilar tenso, os punhos cerrados. Vitória estava sentada no sofá, Churchill deitado a seus pés, Kafka observando tudo de cima do aparador, com olhos dourados e julgadores. Era 3 da manhã. Eles haviam saído do evento às pressas, ignorando as perguntas gritadas pelos repórteres. É verdade que o casamento é falso? Os suíços sabem disso? Quanto ela está ganhando para fingir ser sua esposa? Alguém vazou. Eduardo disse pela 10ª vez. Alguém próximo, muito próximo. Lucas. Vitória não era pergunta. Não tenho provas. Não precisa. Ela se levantou. Vi no rosto dele. Ele sabia e estava adorando cada segundo. Meu irmão é ambicioso, invejoso, manipulador, mas não achei que fosse... Eduardo parou, passando as mãos pelo rosto. Não achei que fosse me trair assim. Família, Vitória disse amargamente. Às vezes os piores inimigos são os que compartilham seu sangue. Ele a olhou. Ou os que deveriam ser seus amigos. Touché. Eles eram mais parecidos do que gostariam de admitir. O que fazemos agora? Vitória perguntou. Amanhã tenho reunião com os investidores suíços. Eles vão questionar tudo. Vão querer provas de que o casamento é real. E como provamos isso? Eduardo a encarou. Sendo convincentes, havia algo na forma como ele disse aquilo. Algo que fez o estômago de Vitória revirar. Eduardo, precisamos de uma história. Uma sólida. Algo que faça sentido. Ele começou a andar novamente. Como nos conhecemos? Por que nos apaixonamos? Por que foi tão rápido? Você quer mentir. Quero sobreviver. Ele parou na frente dela. Vitória, se esse contrato cair, perco 2 bilhões. Perco a empresa. Perco tudo pelo que trabalhei nos últimos 10 anos. Lucas assume. E ele vai destruir tudo que construí. E eu? Você recebe os 300 mil que já te paguei. Mantém. É seu. Mas o resto... Entendo. Vitória cruzou os braços. Então precisamos vender a história de amor do século. Exatamente. E eles vão acreditar? Se você for boa atriz. Não sou atriz. Sou publicitária. Vitória deu um meio sorriso. Mas vendas. Isso eu sei fazer. Eduardo respirou fundo. Precisamos treinar. Treinar? Eles vão perguntar detalhes, pequenas coisas. Como foi nosso primeiro beijo? Nossa primeira briga? Onde você gosta que eu te toque? Ele disse a última parte sem expressão, mas algo passou pelos olhos dele. Vitória engoliu em seco.
Certo, então, começamos? Primeira pergunta. Eduardo se aproximou. Como nos conhecemos? Você entrou no café. Derramei café em você. Me ofereceu uma proposta indecente. Eles não vão gostar da parte indecente. Verdade, Vitória pensou. Você entrou no café. Nossos olhos se encontraram. Foi instantâneo, inesperado, como ser atingida por um raio. Poético. Gostei. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento complicado. Não estava procurando ninguém. Mas você... Ela olhou para ele e pela primeira vez não estava apenas inventando. Você era diferente, intenso, desafiador. Me fez sentir viva de novo. Eduardo estava muito perto agora. E eu? Você o quê? Por que me apaixonei por você? Vitória prendeu a respiração. Não sei. Por que se apaixonou? Porque você não tem medo. A voz dele estava baixa, rouca. Todos ao meu redor querem algo. Poder, dinheiro, status. Mas você só queria ser vista. Realmente vista. E eu vi você, Vitória. E não consegui desviar o olhar. O ar entre eles estava carregado, perigoso. Isso é... Vitória tentou manter a voz firme. Isso é bom, convincente. É? É. Então por que você está tremendo? Não estou. Ele tocou seu pulso, o polegar acariciando o lugar onde o coração batia acelerado. Está. Eduardo, precisamos praticar o beijo. O quê? Eles vão perguntar sobre nosso primeiro beijo. Precisamos que pareça real, natural. Ele se inclinou. Precisamos que seja memorável. Já nos beijamos, no cartório. Aquilo não foi um beijo, foi um aperto de mãos com lábios. Os olhos dele estavam fixos nos dela. Preciso que seja real. Isso é loucura. Talvez. Ele tocou seu rosto. Mas se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Vitória deveria se afastar. Deveria lembrar que aquilo era apenas um contrato. Deveria proteger seu coração que já havia sido partido uma vez. Mas então, Eduardo a beijou. E todas as razões lógicas desapareceram. O beijo não foi gentil. Foi urgente, desesperado, cheio de semanas de tensão não resolvida. As mãos dele na cintura dela, puxando-a mais perto. As mãos dela no cabelo dele, bagunçando aqueles fios perfeitamente penteados. Quando se afastaram, ambos estavam sem ar. Isso foi... Vitória começou. Prática. Eduardo disse rapidamente. Só prática. Certo. Prática. Eles se encararam, mentindo descaradamente, para si mesmos e um para o outro. Deveríamos dormir, Vitória disse. Grande dia amanhã. Devíamos, mas ficaram ali, parados, centímetros separando-os. Foi Kafka quem quebrou o momento, miando alto e irritado, porque ninguém estava prestando atenção nele. Seu gato tem senso de timing terrível, Eduardo murmurou. Ele me salvou de cometer uma estupidez. Estupidez? Começar a acreditar que isso é real. Eduardo recuou como se tivesse sido esbofeteado. Claro, você está certa. Ele subiu as escadas sem olhar para trás. Vitória ficou sozinha na sala, o coração ainda acelerado, os lábios ainda formigando. O que eu fiz? Ela sussurrou para Kafka. O gato apenas piscou lentamente. Julgamento felino em sua forma mais pura. A manhã seguinte foi um redemoinho. Eduardo estava distante, profissional. Vitória tentou fazer o mesmo. Eles tomaram café em silêncio, se prepararam em silêncio, foram para o escritório da Biotech em silêncio. A reunião com os suíços estava marcada para as 10 horas. Às 9h45, a secretária entrou na sala de espera, onde Vitória aguardava. Senhora Alencar, o título ainda soava estranho. Eles estão prontos para vocês. A sala de reuniões era intimidadora. Mesa enorme, janelas do chão ao teto, e 6 homens de ternos cinzas que a observavam como se estivessem avaliando uma mercadoria. Senhores, Eduardo entrou com a confiança de quem nasceu para liderar. Esta é minha esposa, Vitória. Senhora Alencar, o homem mais velho, cabelos brancos e sotaque suíço carregado, estendeu a mão. Um prazer. Sou Klaus Hoffmann, sócio principal. Vitória apertou a mão dele com firmeza. O prazer é meu.
Por favor, sentem-se. Klaus apontou para as cadeiras. Temos muito a discutir. Os 40 minutos seguintes foram um interrogatório disfarçado de conversa educada. Perguntas sobre como se conheceram, sobre a família dela, sobre os planos futuros. Vitória respondeu cada uma com a história que haviam ensaiado, aprimorou detalhes, adicionou emoção nos momentos certos. E então Klaus fez a pergunta que ela temia. Senhora Alencar, houve reportagens ontem sugerindo que seu casamento não é genuíno, que seria uma estratégia para melhorar a imagem do senhor Alencar. O silêncio foi pesado. Entendo. Vitória respirou fundo. Deixa eu ser muito clara, Sr. Hoffman. Meu primeiro casamento terminou de forma pública e humilhante. 3 milhões de pessoas assistiram ao pior momento da minha vida. Então, quando conheci Eduardo, a última coisa que eu queria era me expor novamente. Ela olhou para Eduardo, e o que disse a seguir não estava ensaiado. Mas este homem, ele não desistiu de mim, mesmo quando eu estava quebrada, mesmo quando o mundo inteiro estava rindo. Ele me viu. Não a piada, não a vítima. Me viu. Sua voz tremeu, genuína. E me amou apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo. Então sim, nos casamos rápido, porque quando você encontra alguém que te faz sentir inteira novamente, não desperdiça tempo. Klaus a estudou. Depois olhou para Eduardo. E o senhor, compartilha desses sentimentos? Eduardo não hesitou. Cada palavra. Mesmo sabendo que este casamento coincide convenientemente com nossa negociação, coincidência é o universo nos dizendo que estamos no caminho certo. Eduardo segurou a mão de Vitória sobre a mesa. Eu a amaria, em qualquer circunstância, com ou sem este contrato. Klaus se recostou na cadeira. Trocou olhares com os outros homens. Conversaram em alemão por um minuto que pareceu eterno. Finalmente, ele sorriu. Muito bem. Acreditamos em vocês. Klaus abriu uma pasta. Vamos aos detalhes finais do contrato. Foi só quando saíram da reunião, 1 hora depois, que Vitória percebeu que estava tremendo. Você foi incrível, Eduardo disse no elevador. Eu improvisei. Foi convincente, porque era verdade. Ele se virou para ela. O quê? Você não desistiu de mim. Vitória olhou para os números descendo. Quando a Camila apareceu, quando o Marcelo me humilhou com o olhar, você ficou ao meu lado, defendeu-me. E eu não esperava isso. Vitória, não. Ela ergueu a mão. Deixa eu terminar. Eu sei que isso começou como um negócio, mas em algum lugar no meio se tornou outra coisa, pelo menos para mim. E estou assustada, porque já fui quebrada uma vez, e não sei se sobrevivo a ser quebrada de novo. O elevador chegou no térreo, as portas se abriram. Eduardo segurou o braço dela, impedindo-a de sair. Então não te quebrarei. Você não pode prometer isso. Posso. Ele virou-a para encará-lo. Porque o que sinto por você não está no contrato. Não tem prazo. Não tem termos de término. Vitória, Seu telefone tocou. Ele fechou os olhos, frustrado. Atendeu. O quê? Pausa. O rosto dele empalideceu. Quando? Outra pausa. Estou indo. Ele desligou. O que foi? Lucas. Ele vazou os documentos originais do nosso contrato. Estão em todos os sites de notícias. O mundo de Vitória desabou. Eles sabem. Era uma afirmação, não pergunta. Sabem de tudo. Eduardo estava desesperado. As cláusulas, os valores, tudo. Os suíços vão cancelar. Acabou. Vitória se afastou. Pegou o celular. Viu as notificações explodindo, mensagens, ligações. Seu nome novamente viral. A noiva que foi humilhada agora humilha espectadores com casamento falso. De novo. Estava acontecendo de novo. Eu preciso ir, ela disse, a voz quebrada. Vitória, espera. Não. Ela se virou, lágrimas já escorrendo. Eu acreditei. Acreditei em você. E isso tudo era apenas... Não era só isso. Eduardo gritou, agarrando-a pelos ombros. Vitória, me escuta. Por quê? Ela empurrou-o. Para você me mentir mais? Para fingir que sente algo quando tudo era um roteiro?
Eu te amo. As palavras ecoaram no saguão vazio. Vitória congelou. Eduardo estava ofegante, despenteado, desesperado. Eu te amo. E não estava no script, não estava no contrato, simplesmente aconteceu. E estou apavorado, porque também já fui quebrado, porque também não sei como consertar isso, mas sei que não posso te perder. Não agora. Não quando finalmente encontrei alguém que me faz querer sentir de novo. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Vitória. Eduardo, pode me deixar, pode me odiar, pode sair e nunca mais olhar para trás. Ele tocou o rosto dela gentilmente. Mas saiba que tudo o que disse àqueles homens era verdade. Eu te amo apesar de tudo, por causa de tudo, e lutarei por nós, mesmo se precisar lutar sozinho. Vitória o observou. Este homem impossível, complicado, ferido. Então fez a única coisa que fazia sentido. Beijou-o, ali no meio do saguão, com o mundo desabando ao redor. Quando se afastaram, ela sussurrou: então não luta sozinho, porque eu também te amo, seu idiota impossível. Ele sorriu. Aquele sorriso raro que iluminava todo o seu rosto. Vai ser um escândalo. Já somos um escândalo. Vão nos destruir. Que tentem. E pela primeira vez desde que tudo havia começado, Vitória sentiu algo que não sentia há meses. Esperança. Epílogo. 1 ano e 3 meses depois. O jardim da casa da avó Ruth estava decorado com luzes de barbante e flores silvestres. Nada extravagante, nada excessivamente planejado. Apenas simples, bonito e completamente deles. Vitória ajeitou o vestido. O mesmo vestido de noiva que havia ficado pendurado no armário por meses, agora reformado, tingido de um tom champanhe e encurtado até os joelhos. A costureira havia transformado o símbolo da maior humilhação em algo novo, em recomeço. Você está linda. Lívia, sua irmã, ajeitou o véu improvisado de flores naturais no cabelo de Vitória. Parece uma fada cafona, a melhor tipo de fada. Lívia riu, os olhos marejados. Estou orgulhosa de você. Por quê? Por finalmente conseguir me casar de verdade? Por lutar. Lívia segurou suas mãos. Mesmo quando tudo parecia perdido, você lutou e tinha lutado. Deus, como tinha lutado. Depois que o escândalo explodiu, as semanas seguintes foram um inferno. Os investidores suíços cancelaram o contrato. A mídia os devorou. Lucas assumiu temporariamente a presidência da biotech enquanto Eduardo lidava com processos. Mas eles não desistiram. Eduardo provara que Lucas havia vazado informações confidenciais. Movera um processo e lentamente, dolorosamente, reconquistara o controle da empresa. Não sem cicatrizes, não sem perdas, mas reconquistara. E Vitória, ela aprendera algo fundamental. Sua história não era definida pelos piores momentos. Era definida por como se levantava depois. Abriu sua própria agência de publicidade, pequena, começando do zero, mas era dela, completamente dela. E mantivera Eduardo ao seu lado, porque amor verdadeiro não era sobre contratos ou garantias, era sobre escolher alguém todos os dias, mesmo quando era difícil. Está pronta? Pedro apareceu na porta, usando um terno surpreendentemente elegante. Seu noivo está lá fora ficando nervoso. É adorável de ver. Eduardo não fica nervoso. Hoje fica. Pedro ofereceu o braço. Vamos antes que ele decida fugir. Se ele fugir, o Churchill vai atrás. Verdade. Aquele cachorro é seu segurança pessoal agora. Vitória riu. Pegou o pequeno buquê de margaridas, sua flor favorita, e seguiu Pedro pelo corredor. O jardim estava cheio, mas não lotado. Apenas as pessoas que realmente importavam. Seus pais, a irmã, Pedro, o Sr. Takeda, que trouxe um bonsai como presente. Beatriz, que havia se tornado sua maior confidente e aliada. E lá na frente, debaixo de um arco simples de madeira decorado com eras, estava Eduardo. Ele usava terno, mas sem gravata. Cabelos um pouco bagunçados pelo vento. E quando viu Vitória, o sorriso que se abriu em seu rosto foi absolutamente transformador.
Churchill estava sentado ao lado dele, usando uma gravatinha ridícula. Kafka, em uma caixa de transporte decorada, observava tudo com desdém felino. Sua avó insistiu em trazer os animais, Eduardo disse quando ela chegou perto. Eles fazem parte da família. São terrivelmente mal comportados. Por isso são perfeitos. Vitória sorriu. Oi, oi. Ele pegou suas mãos. Você está... sem palavras. Estou sem palavras. Primeira vez para tudo. O celebrante, um amigo de infância de Eduardo que era juiz, pigarreou. Podemos começar? Espera. Ruth se levantou da cadeira da frente. 83 anos, bengala em uma mão, taça de champanhe na outra. Antes quero dizer uma coisa. Vó, Vitória começou. Não me interrompa, criança. Estou velha, ganhei esse direito. Ruth apontou a bengala para Eduardo. Você, bilionário, vem aqui. Eduardo obedeceu, se aproximando da senhora com respeito. Você prometeu não quebrar minha neta. Prometi. E prometeu lutar por ela. Sempre. Ruth o estudou por um longo momento. Depois deu uma pancada leve com a bengala no pé dele. Bom, porque se quebrar essa menina, minha bengala encontrará lugares muito mais dolorosos. Entendemos um ao outro? Perfeitamente. Ótimo. Ruth voltou para a cadeira. Pode continuar. A cerimônia foi simples, não havia votos ensaiados. Eduardo e Vitória haviam decidido falar do coração. Vitória. Eduardo segurou as mãos dela, os olhos fixos nos dela. Quando te conheci, achei que estava fazendo um negócio. Depois achei que estava sendo inteligente. Mas a verdade é que estava sendo salvo. Você me mostrou que ser forte não significa não sentir. Significa sentir tudo e ainda assim continuar. Prometo passar o resto da vida te lembrando que você é extraordinária. Mesmo nos dias em que esquecer. Vitória tinha lágrimas nos olhos. Eduardo, você me encontrou quando eu estava quebrada, mas não tentou me consertar. Apenas ficou ao meu lado enquanto eu juntava os pedaços sozinha. E me mostrou que amor não é perfeição, é escolha. Prometo escolher você todos os dias, nos dias bons, nos dias impossíveis, nos dias em que você tocar piano às 2 da manhã porque está estressado com o trabalho. Ele riu, emocionado. Prometo amar seus defeitos, sua teimosia, seu jeito controlador, seu cachorro fedorento. Ei! Eduardo protestou. Churchill latiu indignado. E prometo lembrar você que é amado. Sempre. Sem contratos. Sem cláusulas. Apenas amor. Não havia olhos secos no jardim. Bem, o juiz disse, a voz embargada. Acho que posso declarar vocês marido e esposa. De novo. Mas dessa vez, de verdade. Finalmente, Eduardo puxou Vitória e a beijou. E não foi como o beijo no cartório, nem como os beijos ensaiados. Foi bagunçado, molhado de lágrimas, acompanhado pelos latidos de Churchill e o miar irritado de Kafka. Foi perfeito. A festa que se seguiu foi alegre e despretensiosa. Ruth contou histórias constrangedoras da infância de Vitória. Beatriz revelou que Eduardo havia queimado 3 jantares tentando aprender a cozinhar para impressioná-la. Lívia fez lives para seus seguidores, transformando o casamento em viral, mas dessa vez pelo motivo certo. Ao anoitecer, Vitória e Eduardo se afastaram da festa e caminharam até o final do jardim. Dali, podiam ver a cidade iluminada ao longe. Então, Eduardo disse, abraçando-a por trás, oficialmente minha esposa. De novo, terceira vez é o charme. Terceira, contrato, cartório falso. Esse. Vitória se virou nos braços dele. Mas esse é o real. O único que importa. Ele beijou sua testa. Sem arrependimentos? Nenhum. Ela se aninhara contra ele. Bem, talvez um. Qual? Que não derramei café em você antes. Eduardo riu. Aquela risada completa que ela adorava arrancar dele. Podemos encenar de novo se quiser. Tenho vários ternos. Tentador. Eles ficaram ali abraçados, vendo as estrelas aparecerem no céu. Sabe o que é engraçado? Vitória disse. Há 1 ano estava no fundo do poço, humilhada, destruída, achando que nunca mais seria feliz. E agora? Agora sou mais feliz do que imaginei ser possível.
Ela olhou para ele. Porque o amor não é sobre ter um conto de fadas perfeito. É sobre encontrar alguém que torna as imperfeições valerem a pena. Frases filosóficas na noite de núpcias. Eduardo arqueou uma sobrancelha. Estou num momento. Vou respeitar o momento. Ele a girou dramaticamente, como em um filme antigo. Mas depois tenho planos para você. Que tipo de planos? Do tipo que envolve tirar esse vestido lindo. Senhor Alencar. Vitória fingiu escândalo. Que atrevimento. Senhora Alencar. Ele corrigiu. Você gosta quando sou atrevido? Talvez. Ela sorriu marota. Mas vai ter que me convencer. Desafio aceito. Eles voltaram para a festa de mãos dadas, Churchill e Kafka os seguindo, um latindo alegremente, outro com aquele ar superior de quem estava apenas tolerando todo aquele ridículo romântico. E enquanto dançavam no jardim da avó Ruth, com a família rindo ao redor e as estrelas brilhando acima, Vitória percebeu algo. Ela não havia se vingado do noivo traidor encontrando um milionário. Ela havia se vingado sendo feliz, genuinamente, completamente, imperfeitamente feliz. E essa era a melhor vingança de todas. E aí, você gostou dessa história? Se sim, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like maroto e apertar o sininho das notificações. Assim você ajuda outras pessoas que, assim como você, amam uma boa história de amor, drama, reviravoltas e muita emoção a encontrar esse conteúdo. Quanto mais você interage, mais pessoas conseguem receber histórias incríveis como essa aqui. Sua participação faz toda a diferença. Nos vemos na próxima história.